Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente e acompanhe em metsu.com as atualizações diárias. Tivemos hoje essa matéria aqui no ar, falando que o clima de outono vai se estabelecer com maior frequência de dias de ar frio. Acompanhe os detalhes lá em metsu.com, onde a temperatura cai mais, onde há risco de geada. Na seção de assinantes você acompanha os mapas e gráficos dos principais modelos, onde você pode ali acompanhar a projeção de chuva, de temperatura, os riscos de geada, tempestades, enfim, são muitas as informações que você acompanha por lá. O vídeo de hoje é para falar de um alerta importante para o sudeste do Brasil, especialmente o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e também sul do Espírito Santo. O que vai acontecer é essa massa de ar frio que chega, esse contraste de temperatura associado ao vento, fluxo de umidade que se impõe do oceano em direção a São Paulo, ao sudeste de uma forma geral. A gente vê essa pista de vento de leste a sudeste, encontrando a Serra do Mar, e aí tem aquele efeito de chuva orográfica, que é uma chuva perigosa, porque são muitas horas seguidas de chuva forte a torrencial, o que pode gerar volumes excessivos. Lembra o que aconteceu naquele carnaval em São Sebastião? Era um fenômeno, uma configuração parecida com essa, e tínhamos uma massa de ar frio em pleno carnaval, e esse fluxo de umidade, levando então essa umidade que vai produzir nuvens carregadas e que vão despejar muita chuva em várias partes do estado fluminense, no sul do Espírito Santo, e especialmente na Baixada Santista, litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, um pouco ao sul da Grande São Paulo também, com essa chuva excessiva, que já começa na noite desta quinta-feira, madrugada de sexta, e ganha força ao longo do sábado, do domingo, e ainda na segunda-feira, dia 7 de abril, seguirá as condições para chuva. Na terça, dia 8, a chuva começa a perder força. Então serão muitos dias seguidos, muitas horas consecutivas, com esses volumes altos de precipitação, com risco de inundações repentinas. Então, quando aquela subida rápida, veloz de rios e arroios, risco de correntezas, de alagamento, não só alagamentos, mas daquelas inundações dentro de áreas urbanas com correnteza, realmente que acaba sendo de grande risco para as pessoas circularem nessas áreas onde há relevo, onde há esse risco de correnteza, e claro, escorregamentos, queda de barreiras de grandes proporções podem acontecer com esse volume excessivo de precipitação. Eu coloquei aqui o mapa de vento do dia 5 de abril, e olha que o dia 7, como se amplia essa área de vento sudeste para o Espírito Santo e ainda segue no Rio de Janeiro, já passando para leste em São Paulo. Aqui é a projeção do modelo de alta resolução para 72 horas até o começo do domingo. A gente tem aqui muito em destaque, justamente aqui, talvez vocês não enxerguem bem aí no mapa, vocês podem olhar esse mapa lá em metsu.com, tá? É o mapa do WRF, em que a gente tem vários pontos aqui entre o Vale do Ribeira e Vale do Paraíba em São Paulo, com acumulados na escala de 300 milímetros, pontualmente 400 até 500 milímetros, em alguns pontos aqui a gente vê um tom de lilás um pouco mais escuro. Rio de Janeiro também, a gente vê várias áreas aqui passando dos 100 milímetros, chegando a 250 a 300 e pontualmente 400 milímetros no Rio de Janeiro. Isso nas próximas 72 horas. E no sul do Espírito Santo, um volume, como vai até 72 horas, que fica oscilando aqui na faixa de 200, 250 milímetros, o que já é um volume alto de chuva. Tem chuva também no sul de Minas Gerais, nessa escala de 100 a 200 milímetros, Triângulo Mineiro pouca chuva, Grande BH 72 horas. Agora eu coloquei o mapa aqui de projeção do modelo AICO, modelo alemão, para 5 dias. Então ele coloca praticamente na mesma área, viu? Pegando todo o litoral de São Paulo, destaque aqui na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, grandes áreas aí, Costa Verde, os Grandes Lagos, a região também do litoral do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, pega um pouquinho de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira também. Então, muita atenção a essa região aí nos próximos dias. E, por fim, eu coloquei aqui a saída do modelo europeu também em 5 dias, o mesmo desenho. Então, os modelos têm um certo consenso com relação a esse risco de chuva excessiva e volumosa entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Então, um alerta importante, fiquem atentos, você que mora em área de risco, em área de encosta, próximo a rios e arroios. Então, já tem aí uma preparação, porque infelizmente serão dias muito difíceis, com esse risco
com essa condição de perigo realmente para essas populações ao longo dessas próximas, aí eu diria, 72, 96 horas, serão horas de muita chuva, chuva volumosa e que pode, infelizmente, trazer um cenário de grande risco para essas populações. Aqui na Metsul estaremos monitorando, acompanhando e atualizando todas essas condições. Então, conte com a gente nesse monitoramento e nos acompanhe nas redes sociais e lá em metsul.com.